Olá, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização em gestão pública. Nesse momento, nós vamos conduzir vocês a conhecer um pouco mais sobre um tema que foi denominado gestão operacional. Um módulo à parte que pega um pouquinho de cada parte da administração, que serve para nós compreendermos a importância da administração, da gestão do dia a dia, pelas grandes políticas que são realizadas pelas administrações públicas, sejam elas diretas e indiretas. É uma apostila que foi elaborada pela professora Maria Leonídia Malmegrin e vamos um pouco conversar sobre esse tema. Pois bem, quando a gente fala de gestão operacional, nos remete diretamente àquela pirâmide da administração, onde o topo da pirâmide lida-se com a questão estratégica, no meio da pirâmide lida-se com a questão tática e na base da pirâmide está os problemas operacionais. Essa hierarquia, tal como é apresentada, ela é uma hierarquia que, ao nosso ver, ela é muito estática. Quando nós estamos falando de gestão operacional, nós estamos abrindo mão de uma questão mais estática e passando para mais uma dinâmica, ou seja, a lida do dia a dia, das questões operacionais e a importância dessa gestão operacional com as questões mais sistêmicas. Quando estamos gerindo operacional, muitas vezes nós deixamos de nos preocupar com os aspectos mais amplos. Para que certa atividade é relacionada? Nós ficamos preocupados com apenas o nosso dia a dia, sem saber a importância do nosso trabalho para o todo. Essa disciplina, ela vem buscar exatamente isso, mostrar como o operacional é importante para a implementação de questões estratégicas na administração pública. Então, quando nós estamos tratando de gestão, a gente pode diferenciar gestão de administração exatamente sob esse aspecto, um aspecto mais dinâmico. A gestão é o fazer acontecer. E uma forma da gente analisar bem como se faz acontecer, seja em organizações públicas ou em organizações privadas, é a gente tratar as questões dentro da organização com o ciclo que a gente chama o ciclo de PDCA: planejamento, execução, controle e avaliação. Aqui nós vamos chamar esse ciclo de PECA. O planejamento, então, a gente precisa separar essas quatro grandes etapas. Essas quatro grandes etapas, elas representam basicamente o que precisa ser feito na gestão operacional para que a consecução dos objetivos das organizações públicas sejam atingidos. O planejamento, por exemplo, ele representa definir metas e definir métodos. O que significa, então, definir metas e métodos? Definir metas significa onde a organização quer chegar, o que ela quer fazer, quais são as metas metrificáveis que ela quer atingir. O planejamento, ele representa, então, essa definição de metas e representa também o método, ou seja, onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Uma vez definido onde e como se quer chegar, vai para a segunda etapa do PECA. É a fase de execução. Execução significa educar e treinar, ou seja, as pessoas precisam saber o que vai ser feito, senão não será bem feito. Isso já é a fase da execução do que foi planejado anteriormente. Significa executar de fato, ou seja, uma vez planejado, quais são as atividades que cada pessoa terá que fazer para que o planejado, as metas sejam atingidas e que a metodologia seja executada adequadamente.
Tem-se também uma terceira etapa dentro da execução, que é a coleta de dados. Ou seja, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo realizado, tem que existir uma forma eficiente de os dados serem coletados. Por quê? Porque a partir dessa coleta de dados se chega à terceira fase, que é a fase do controle. O controle é uma fase onde se checa se as metas que foram estabelecidas na hora do planejamento, eles foram realizados. Faz um confronto dos resultados obtidos e das metas planejadas. Esse contrabalanceamento entre metas e resultados nos levará à quarta etapa, que é a etapa de avaliação. A avaliação ela consiste basicamente o que eu preciso corrigir, ações corretivas, o que aconteceu de errado, que precisa ser ajustado, significa o que eu preciso fazer preventivamente para que os erros que ocorreram não ocorram mais, e por fim, buscar a melhoria daquilo que, ainda que tenha sido bom, é capaz de ser ainda melhor. Feito isso, volta-se o ciclo daí a dinâmica para novo planejamento, nova definição de metas, nova definição de métodos. E aí reinicia o ciclo, passando pela execução, passando pelo controle e novamente pela avaliação. Esta é basicamente o grande processo de gestão quando nós estamos falando de gestão, seja pública ou privada. No nosso caso aqui, nós estamos tentando passar essa perspectiva de forma de gestão para a administração pública. Sabendo que há todo esse processo de planejamento, execução, controle e avaliação, essas 4 etapas, podemos então falar que a administração pública, de uma forma geral, ela trabalha por meio de ciclos. Existem ciclos menores, ciclos médios e grandes ciclos de gestão pública, onde a gestão operacional está incutida e exerce papel fundamental. Nós podemos dividir os ciclos de gestão das grandes políticas públicas, por exemplo, as políticas de ciência e tecnologia de um país. Nós podemos falar do ciclo de gestão de planos e programas, por exemplo, um programa de educação à distância, como é o caso da UAB, e também a gestão operacional, que são todas as atividades que ocorrem no background de uma organização para que o programa da Universidade Aberta do Brasil, da EAD, das universidades públicas, atendam a um PEAC do programa e há também um PEAC da gestão operacional. Uma gestão operacional inadequada para a UAB representa uma gestão inadequada de todo o programa e vai afetar certamente as políticas públicas de educação superior e de pós-graduação. Através de uma gestão por meio de ciclos, é uma maneira adequada para inserir a gestão operacional e compreensão sistêmica de um todo. Ressalta-se que, de uma forma geral, mesmo gestões operacionais adequadas, programas bem geridos, atendendo a grandes políticas públicas, elas demandam o PSA, demandam que essas organizações demandam compreensão de um todo e ações corretivas, mesmo quando as coisas estão dando certo. Um aspecto que a gente levanta aqui com a terminologia chamada institucionalização. A institucionalização representa o quanto uma política pública, ela de fato está sendo efetiva para a população.
quanto que essas regras estabelecidas, essas leis criadas, elas de fato representam algo real para a população. Essa terminologia, institucionalização, representa exatamente isso. Aquilo que foi criado legalmente foi absorvido informalmente. É o caso de políticas públicas que são desinstitucionalizadas ou descontinuadas quando ocorre um momento de uma mudança de governo, por exemplo. Só nós conhecemos vários exemplos, cada um de vocês é capaz de dar um exemplo de uma política que parou de ocorrer porque um governo saiu e outro entrou, que de alguma forma ou de outra traz prejuízo para a população, pelo fato de políticas que poderiam estar dando certo, elas simplesmente são descontinuadas, porque são opositores políticos que assumem um governo que anteriormente era governado por outro grupo. Para darmos continuidade à nossa introdução, vamos falar aqui brevemente sobre projetos e processos. Dentro de todo esse escopo da visão sistêmica da administração pública, podemos certamente falar que há um aspecto importante que se relaciona à gestão de projetos e processos, que nós falaremos mais lá na frente. Mas a efetividade de uma política pública, hoje é observada considerando aspectos de controle, que é um controle interno, é um controle realizado pela própria gestão operacional. Há um controle, que é um controle que a gente considera controle externo, ou seja, aqueles realizados, por exemplo, pelo Tribunal de Contas da União ou por outros órgãos que fiscalizam, por exemplo, o Executivo. Ou, por exemplo, no Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, que fiscaliza o Judiciário. Esse é o controle externo. E também o controle social. Ou seja, a população cada vez mais está também imbuída de controlar as ações da administração pública. Com a tecnologia da informação e com a velocidade que a informação vem com essa tecnologia, cada vez mais o cidadão comum se torna cada vez mais também responsável pela qualidade dos processos da administração pública e dos projetos que ele está gerenciando. Toda essa explanação inicial, ela representa, na verdade, a nossa primeira unidade, que é um apanhado de tudo que vocês verão nessa apostila. Agora, na unidade 2, sob o título de Gestões Operacionais Críticas, veremos mais como lidar com a questão principalmente da execução, considerando aquele ciclo PECA, ok? Nessa unidade 2, o que é importante vocês compreenderem é a questão da relação de processos e projetos. Por quê? Qual é a relação? Como é que eles lidam? Como é que é essa relação entre processos e projetos? É importante vocês compreenderem que processo ele representa as ações endógenas da organização, as ações internas, para que tudo ocorra dentro da gestão operacional, ocorra adequadamente. Por sua vez, os projetos, ele tem uma característica mais exógena, ou seja, é a relação da administração pública, da gestão pública com o ambiente exterior. Ou seja, uma boa gestão operacional representa processos bem assegurados internamente, endogenamente, e um atendimento exógeno, ou seja, de um ambiente exterior, de forma mais adequada. E aí, este capítulo da unidade 2, ele vai trazer basicamente os conceitos básicos de processos e projetos dentro dos serviços públicos. Vai lidar com questões de carga, com questões de capacidade, que são indicadores importantes que representam
como que a gestão operacional ela tem que ocorrer considerando os processos internos e os projetos que esses processos eles atendem. Então, essa conceituação básica que esse capítulo 12 ele irá nos trazer. De uma forma ou de outra, ele representa o aprofundamento do que a gente já falou acerca de execução do PECA. A unidade 3, sob o título Controle Operacional e Sistemas de Avaliação, ele lida com questões de como avaliar a administração pública, quais as ferramentas para avaliar a administração pública. Lida basicamente com questões de tecnologia de informação, que hoje a tecnologia da informação ela representa uma forma de potencializar indicadores e informações, seja para o controle externo de outras organizações, seja para o controle social da população e seja para informações internas da gestão operacional da organização. A TI ela representará ponto fundamental para que ocorra uma melhor gestão da administração pública. Estar atento a estas ferramentas e a disponibilidade dessas ferramentas é tornar certamente a administração pública mais eficiente e criar indicadores mais adequados para a avaliação dessa organização. A leitura dessa disciplina, e para vocês que serão gestores públicos, ou já são gestores públicos e estão melhorando as suas ações, essa disciplina, ela configura-se como uma disciplina fundamental para vocês que querem exercer atividades cada vez mais eficientes dentro da administração pública. E assim, de uma forma geral, melhorar, nem que seja o seu município, a repartição estadual dentro do seu município e trazer ideias, oxigenar a organização para que o bem-estar, seja de você como funcionário público, seja do cidadão que está recebendo esse serviço prestado, lidar com questões, com a gestão operacional e fazer essa atividade operacional mínima, a compreensão de como ela representa para toda a organização ou para toda uma política pública, é compreender o quão importante você é para que a administração pública ocorra, o quão importante é o seu papel dentro da administração pública. Eu quero desejar felicidade a todos e estamos disponíveis para qualquer questão. Até logo.